Graças a Deus. Meus queridos irmãos, eu quero retornar ao texto de 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23 até o versículo de número 33 e o capítulo 11, versículo 1. Diz assim: todas as coisas me são lícitas, eu posso fazer, mas nem todas as coisas são proveitosas, convém. Todas as coisas me são lícitas, eu posso fazer todas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um busque o que é de outrem. Comei de tudo quanto se vende no açougue sem perguntar nada, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não atua, mas a do outro. Pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem, e se eu com a graça participo, que sou blasfemado naquilo por que eu dou graças. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Comportem-se, portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo, graças a Deus. Eu quero, meus irmãos, tendo em vista a leitura destes versículos, são a última parte do capítulo de número 10, pensar com os irmãos, refletir sobre o perigo do privilégio, o perigo de não saber administrar corretamente o privilégio da liberdade que Cristo nos deu. Liberdade que Cristo nos deu é uma bênção grandiosa. Liberdade dos preceitos religiosos, a liberdade do legalismo, a liberdade de tantas outras coisas que nos aprisionavam a uma vida amedrontada, a uma vida desconfiada, a uma vida cheia de questionamentos. Deus nos deu esta liberdade, mas essa liberdade precisa ser bem administrada, precisa ser bem conduzida. E a administração da liberdade, a liberdade que Cristo nos deu, e este privilégio, deve ser conduzida por alguns princípios. Lembrando que não é um princípio para a administração da liberdade, deste privilégio com que Cristo nos abençoou, o egoísmo, o individualismo. Eu penso, eu creio, eu tenho seguintes conceitos corretos e vou fazê-los. Nós não podemos administrar de maneira inconsequente a liberdade, mas nós precisamos administrar pensando em alguns princípios administrativos para que esse privilégio, esta bênção, a liberdade com que Cristo nos abençoou, não sirva de problema, não prejudique, não cause algum prejuízo à vida cristã de outras pessoas. Irmão Wellington, há esta possibilidade? Sim, há. Porque nós não somos iguais.
porque nós não temos a mesma estatura espiritual, porque nós não temos a mesma maturidade espiritual. Em vista disso, a maneira com que eu administro a liberdade que Cristo me deu pode ferir, pode prejudicar, pode, como nós de maneira comum falamos a palavra, escandalizar alguém. Este não é o propósito da administração deste privilégio, a liberdade. O propósito, como fica muito claro no texto que lemos, é ser bênção para a vida daqueles que estão ao nosso alcance. É, portanto, edificar. Sob essa perspectiva, na perspectiva deste desafio da bênção e da possibilidade dela não ser bênção para alguém, é que o apóstolo Paulo escreve essa última parte do capítulo de número 10. E nós temos, portanto, algumas coisas a aprender com o que ele expõe a partir do versículo 23 até o versículo de número 33. Mas por que Paulo retoma o assunto do capítulo 8? Este assunto é o mesmo do capítulo 8. Se nós lermos o capítulo de número 8, de 1 aos Coríntios, nós reconheceremos semelhanças, inclusive de frases ditas pelo apóstolo Paulo com o que nós lemos no capítulo 10, a partir do versículo de número 23. Que Paulo repete, porque Paulo fala de novo do mesmo tema. Certamente Paulo faz pela necessidade permanente de sermos alertados, esclarecidos sobre o perigo de, em administrando mal a bênção da liberdade em Cristo Jesus, prejudicarmos as pessoas que estão ao nosso redor, prejudicarmos pessoas que não pensam como nós pensamos, prejudicar pessoas que não estão no nível, eu diria assim, da vida cristã que nós estamos, que não estão no nível de maturidade que nós, por graça e bondade de Deus, temos, chegamos, estamos. Paulo repete, meus amados irmãos, porque certamente a lembrança do perigo de administrar mal a bênção da liberdade deve ser permanente, deve ser presente nas nossas vidas, porque é natural que com o crescimento na vida cristã tenhamos sempre o perigo de nos tornarmos senhores de nós mesmos, autoconfiantes, nos sentimos melhores do que aqueles que estão iniciando a fé, um passo à frente, uma história à frente, anos-luz de vida cristã à frente, várias razões para que possamos nos envaidecer. E esse envaidecimento nos faz esquecer das pessoas que estão ao nosso lado. E esse envaidecimento faz com que tenhamos a tentação de conduzir a vida cristã conforme nós acreditamos ser correta, sem se preocupar com o que as pessoas vão pensar. Aliás, eu sou crente há 30 anos, afinal, eu sou desta congregação há 15 anos, eu não sou crente de hoje. Eu me converti na época do pastor fulano de tal, dos anzóis, do ano fulano de tal, dos anzóis. Estas e outras coisas vão fazendo com que alguns crentes se tornem inconsequentes, desrespeitosos, não consigam se colocar no lugar dos outros. E por isso, a liberdade de Cristo pode se tornar prejudicial para os outros. Por isso, é necessário sempre lembrarmos desse desafio
de conduzirmos corretamente, para o bem dos outros e para a glória de Deus, a liberdade que Cristo nos deu, este privilégio. Paulo apresenta, meus irmãos, nesta última parte do capítulo de número 10, da carta que escreve aos Coríntios, um motivo de sacrifício pessoal em nome da liberdade. Paulo escreve por esse motivo, para explicar, meus irmãos, o porquê que muitas vezes nós, mesmo estando certos, mesmo estando conscientes de que o que nós vamos fazer é certo, mesmo estando conscientes que a decisão que vamos tomar é correta, não é pecado, a Bíblia é o fundamento, a Bíblia dá testemunho positivo, confirma a atitude que eu penso em tomar. Apesar disso, é necessário pensar duas vezes a respeito da possibilidade de alguém ser inclusive prejudicado por uma atitude correta sua, que não pensa como você, não está no mesmo nível de consciência sua, não está no mesmo nível de maturidade sua. E o apóstolo Paulo nos desafia a pensar não em nós, mas pensar no outro. E pensando no outro, abrir mão de fazer algumas coisas. Abrir mão de decidir algumas coisas. Abrir mão de agir em nome de algumas coisas. Qual seria a motivação para abrir mão de algo que é correto, de uma atitude que é correta, porque eu estou fazendo, porque Cristo me deu a liberdade e o amor, para não prejudicar alguém que pensa diferente, para não causar atrapalho, prejuízo a alguém que pensa diferente. Por que Paulo retoma esse tema? Por que Paulo fala de novo do que ele falou no capítulo 8, para apresentar os propósitos da administração correta da liberdade? Qual é o propósito número 1 da administração correta da liberdade? Edificação. Versículo de número 23. Todas as coisas me são lícitas. Liberdade, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Mas nem todas as coisas são proveitosas. Todas as coisas me são lícitas. Liberdade, posso fazer tudo o que eu quiser, isso é uma bênção de Deus. Mas nem todas as coisas edificam. Porque eu não posso fazer tudo o que me dá na telha, ainda que seja correto, que nem todas as coisas podem edificar alguém. Então, qual é o propósito que administra a liberdade cristã? A edificação. Se for bom para mim prejudicar o outro, está errado. Se for correto para mim, certo para mim, não prejudica a mim, mas quando eu fizer, prejudica a consciência dos outros, está errado. O apóstolo Paulo está dizendo: abram mão de fazer aquilo que vocês acham que é correto, que de fato é correto, mas que pode prejudicar alguém. Lembrem que o propósito que deve conduzir a liberdade cristã, de você fazer todas as coisas, é a edificação. Se não edifica, não é correto. Se não edifica, a liberdade não é bênção. Se não edifica, a liberdade está sendo mal administrada. O apóstolo Paulo escreve para lembrar no segundo propósito, a glória de Deus. Versículo de número 31. Portanto, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse texto está relacionado a exatamente isso. A exatamente a administração da liberdade. Se o que eu faço, muito embora
seja correto, não glorifica a Deus. Está errado. É necessário que todas as minhas atitudes, na liberdade que Cristo me deu, sejam para a glória de Deus. E a glorificação de Deus, meus irmãos, por meio das minhas atitudes, passa pelo cumprimento do primeiro propósito, que é abençoar alguém, edificar alguém. Se a liberdade que eu administro edifica alguém, como consequência, Deus é glorificado. Portanto, meus irmãos, a administração da liberdade cristã deve ser guiada pelo propósito de edificar e de dar glória a Deus. Mas existe um terceiro propósito da administração da liberdade cristã, que é salvação. Versículo de número 33 está escrito: como também eu, apóstolo Paulo, em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito. Eu posso fazer, eu tenho liberdade. Cristo me abençoou com a liberdade. Mas eu tenho um princípio que regula, que administra a liberdade. Qual é? O bem dos outros e não o meu bem egoísta, individualista. Em nome disso, não busco o meu próprio proveito, mas os de muitos, para que assim se possam salvar. Existem bons crentes, meus irmãos, abençoados com o privilégio da liberdade que Cristo lhes deu, que já prejudicaram tantas vidas que eles nem têm a noção. Existem muitos que não aceitam Jesus de maneira nenhuma. Não querem ouvir falar em evangelho, não querem ouvir falar em crença, porque um bom crente não soube administrar a sua liberdade. Porque um bom crente, em nome da sua liberdade, deu mau testemunho, confundiu a mente, escandalizou. E a vida segue, mas o prejuízo fica. Quantas pessoas morreram sem a bênção da salvação, porque algum crente não soube administrar o privilégio da liberdade. E alguém disse, para ser crente igual ele, nunca, eu morro, mas não sou crente. Talvez a atitude deste irmão, desta irmã, que fechou, por assim dizer, a porta do céu para alguém, tenha sido feita de maneira pessoal correta. Na mente estava tudo certo, diante de Deus tudo certo, mas foi feita no lugar errado, diante de pessoas erradas e sem pensar nos outros, mas apenas no proveito próprio. Então o apóstolo Paulo está lembrando, meus irmãos, que todas as nossas atitudes devem ser guiadas pelo princípio da edificação, da glória de Deus e da salvação. Nossas atitudes podem abençoar alguém com a edificação. Nossas atitudes podem glorificar a Deus. As nossas atitudes podem escancarar a porta do céu para muitas pessoas. O contrário também é verdadeiro. Nossas atitudes podem prejudicar a fé de alguém. Nossas atitudes podem blasfemar do nome de Deus. E as nossas atitudes podem fechar a porta do céu para alguém. Tudo isso está diante de nós, mediante o desafio de administrarmos bem a liberdade que Cristo nos deu. Nós não somos mais presos a costumes, a medos religiosos, a lendas, a isto ou aquilo. Deus nos libertou, Cristo nos livrou, mas administremos bem esta liberdade. Nós não somos mais apegados às lendas relacionadas à comida, à bebida, isto ou aquilo. Cristo nos libertou disso, Cristo nos livrou disso. O apóstolo Paulo lembra que de Deus é tudo, a terra em sua plenitude. A liberdade que Cristo me deu me faz desfrutar de tudo que Deus criou.
mas nós devemos desfrutar de tudo que Deus criou com maturidade, administrando bem a liberdade, a bênção desta consciência, e fazer isso pensando em edificar alguém, em glorificar a Deus e escancarar a porta da salvação para as pessoas. Mas nós estamos falando de privilégio. Você sabe qual é o privilégio? Privilégio é a liberdade pessoal, liberdade com que Cristo nos libertou. Isso fica claro no versículo de número 23. Todas as coisas me são lícitas. Isso é liberdade, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas. Isso é liberdade, mas nem todas as coisas edificam. O apóstolo Paulo está falando do privilégio de ser livre, do privilégio de não viver amedrontado, do privilégio de não viver debaixo das lendas, dos rumores religiosos, do faça isso e ganhe o céu, não faça isso e perca o céu, disto ou daquilo. O apóstolo Paulo disse: eu posso todas as coisas, mas é preciso lembrar que esta liberdade precisa ser administrada, nem todas as coisas convêm. Eu posso todas as coisas, eu preciso lembrar que essa liberdade precisa ser administrada, nem todas as coisas edificam. Este é o privilégio que o apóstolo Paulo havia dito no capítulo 8, privilégio de comer tudo. Os irmãos em Corinto estavam amedrontados, e agora o que será de nós? A carne do açougue é oferecida no culto a deusa fulana de tal, no culto anterior. O que nós vamos fazer? Vamos deixar de comer carne? O apóstolo Paulo disse: não, senhor, comam de tudo. Cristo libertou vocês desse medo. Cristo libertou vocês dessa história de carochinha. Cristo livrou vocês desses temores. O ídolo não é nada. Comam de tudo que se vende no açougue, disse o apóstolo Paulo. Liberdade para comer. Não estavam deixando de realizar um desejo por uma comida, cativos do medo. O apóstolo Paulo deve lembrar: Cristo libertou vocês. Vá no açougue e compre de tudo. Comam, matem à vontade. Comam o que vocês desejam comer, sem medo. Vocês são livres. O apóstolo Paulo fala do privilégio da liberdade no capítulo de número 9. E no capítulo de número 9 ele se apresenta como alguém que é alvo de um privilégio. Qual é o privilégio do capítulo 9? Ser um trabalhador da obra de Deus sustentado pela igreja. Privilégio. Só que o apóstolo Paulo usou o privilégio, usou o direito de ser sustentado pela igreja. Em Corinto não, porque ele tem a consciência de que é direito dele, é um privilégio dele, é correto. Inclusive ele exemplifica a lógica, a razão do sustento do ponto de vista humano, do ponto de vista bíblico. O trabalhador é digno do seu salário, mas o apóstolo Paulo vai dizer assim: eu abri mão desse privilégio, eu abri mão desse direito, porque existia um problema em relação a dinheiro em Corinto. Se o apóstolo Paulo recebesse, a igreja em Corinto seria prejudicada, o ministério de Paulo em Corinto seria prejudicado. Mas se Paulo fosse um inconsequente, se Paulo fosse alguém imaturo, que não sabe administrar a liberdade, o privilégio que Deus dá, ele receberia. É meu direito, é uma bênção minha, é meu privilégio. Eu não quero saber o que vão pensar. Eu vou tomar posse do que é meu por direito. Não. O apóstolo Paulo abriu mão. Ele inclusive disse: ai de mim, se eu servir de atrapalho, se eu for uma pedra de tropeço para o evangelho. O apóstolo Paulo, no capítulo 10, fala do privilégio do povo de Israel. E no capítulo 10, na última parte, essa parte que nós estamos lendo, ele fala do privilégio da liberdade pessoal. Cheguem no açougue e comprem sem perguntar nada, porque a terra é de Deus e sua plenitude. Fiquem com medo, não. Mas se o açougueiro dizer: olha,
Essa carne aqui é sacrificada aos ídolos. Eu acho que você, como crente, não é bom não, né? O apóstolo Paulo diz, por causa da consciência, não compre. Se um amigo infiel chamar vocês para comer, e a comida do almoço ou da janta que esses infiéis serviam era o resto do sacrifício aos deuses de Corinto, se ele convidar vocês, vão, comam de tudo, a terra é de Deus, tudo é de Deus. Deus libertou vocês desse medo, os ídolos não são nada, vocês são livres. Mas, se o que convidou vocês dizer assim, olha, o que está posto na mesa é o que foi sacrificado aos ídolos, eu acho que você, como crente, deve pensar 2 vezes. Não coma. Por quê? Por causa da consciência dele. Ele já tem um problema relacionado a isso. Aí, se você comer, você vai deixar o amigo para trás, todo perturbado da mente, sem saber agora o que é o que. A mente dele, crente, não podia comer. Ele advertiu, mas o crente comeu mesmo assim. Prestem atenção, conduzam-se de maneira correta na liberdade. Qual é o grande desafio, meus amados irmãos? É compreender que entre as minhas convicções e o que eu faço está o bem-estar espiritual do outro, e eu devo me esforçar para produzir o bem espiritual do outro. É fácil? Não é. Porque confronta com o nosso ego. Por que eu vou deixar de fazer o que é correto para mim? Por causa dos outros. Pelo amor de Deus. Mas a orientação da Bíblia é outra. Será que eu vou deixar de fazer o que eu gosto, o que eu acho correto, que não é um problema para a minha vida espiritual, só porque os outros pensam diferente? Ah, pelo amor de Deus, a vida é minha. A orientação da Bíblia é diferente. Por isso que eu digo e repito, quantas vezes forem necessárias aqui. Um crente maduro jamais pode dizer, da minha vida eu faço o que eu quiser. Eu não estou nem aí com o que as pessoas falam de mim. Não pode. É necessário pensar sim no que as pessoas falam, no que as pessoas pensam. Cristo nos abençoou com a liberdade. A liberdade de não ver demônio em tudo, pecado em tudo, que faz com que algumas pessoas deixem de viver a vida. Isso não é liberdade, isso é cativeiro. Tem crente que nunca foi à praia. Ele diz que a praia é do diabo. Isso é cativeiro. Cristo nos deu a liberdade. Tem crente que nunca assistiu um bom filme numa televisão. Porque a televisão é do diabo. Isso não é liberdade, isso é cativeiro. Tem crente que nunca leu um livro de qualidade, de poema, de poesia. Ele entende que esses livros seculares são do diabo. O livro mesmo é a Bíblia. Isso é cativeiro. Cristo nos deu liberdade. Cristo nos libertou exatamente disso. Por isso que o apóstolo Paulo diz, lembrem-se, a terra e a sua plenitude é de Deus. Não é do diabo. Desfrutem, mas com a consciência de administrar corretamente a liberdade que Deus lhes deu. Nós precisamos vencer, nós precisamos avançar, nós precisamos amadurecer em relação a essa mentalidade infantil que força para que nos tornemos cativos, medrosos, deixemos de viver a vida com a liberdade que Cristo nos deu. Mas essa liberdade precisa ser bem administrada e administrada para o bem dos outros. O que é que a gente aprende, portanto, no capítulo de número 10? Acerca da administração da liberdade. Primeira coisa é que há necessidade do esforço para que a liberdade seja bênção para pessoas. Versículo de número 24.
Diz assim: ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Não é fácil abrir mão do que eu acho correto, do que eu acho que não prejudica a minha vida espiritual, do que eu acho que faz bem para mim, do que eu acho que não causa prejuízos para a minha relação com Deus, a minha comunhão com Deus, só porque o outro não pensa como eu penso. Parece uma injustiça, né? Mas a orientação da Bíblia é essa. Não busque o que é proveito próprio, antes cada um o que é dos outros. Busque o proveito dos outros. Por isso que o verbo aqui é buscar. Ou seja, você deve estar atento, você deve se esforçar, você deve organizar suas atitudes, você deve repensar o seu comportamento, você deve se esforçar para colocar-se no lugar dos outros. Não é uma tarefa fácil, porque o nosso ego não é pequeno. De todos nós aqui, de todos nós, o nosso ego não é pequeno. O ser humano tem um ego gigante. Todos nós temos um ego gigante, que nos desafia, que nos pressiona. E o ego gigante que nós temos diz: ei, espera lá, quem é você? Vai deixar de fazer por causa dos outros? Não, pelo amor de Deus. Então é desafiador deixar de fazer pelo bem dos outros. Mas há necessidade de esforço para administrarmos a liberdade a fim de que ela seja bênção para os outros. Segunda coisa que nós aprendemos na última parte do capítulo de número 10 é que nós devemos viver o privilégio da liberdade. Versículo de número 25, versículo de número 26. Comei de tudo quanto se vende no açougue sem perguntar nada, por causa da consciência. Porque eu chego no açougue, o Coríntios chegava no açougue, sabendo que aquela carne tinha sido oferecida a um ídolo no dia anterior, num culto, e não necessitava perguntar nada. Versículo de número 26. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Aquela carne não era do diabo, aquela carne era de Deus, que é o Criador. Isso é liberdade. Do contrário, um crente cativo morreria de vontade de comer um cozidão, comer uma carne assada, de comer um bife frito acebolado. Ia morrer de vontade. Mas estaria cativo. Mas nós não estamos cativos. Cristo nos libertou. E os ídolos não são nada. Quem é o Criador de todas as coisas e que é o dono da terra e da sua plenitude. Comam de tudo, liberdade. Vivam o privilégio da liberdade. Aí, repito, tem muitos crentes que deixam de desfrutar das bênçãos da terra que Cristo nos abençoou, que Deus criou para a nossa felicidade. São cativos, não vivem a liberdade, não vão numa cachoeira, não vão no igarapé, não vão na praia, não fazem isso, não fazem aquilo, com medo. Medo de quê? Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Nós somos livres em Cristo Jesus. Tem irmãos que nunca foram à praia porque na praia não dá para ir de terno e gravata. Isso é cativeiro. Cristo nos libertou. Somos livres. Mas essa liberdade não é irresponsável. Essa liberdade precisa ser conduzida com maturidade. No outro extremo, nós temos os crentes, as crentes que vão para a praia, e aí daqui a pouco nós estamos vendo as fotos
nas redes sociais absurdas, se aproximam de um erotismo, se aproximam até de pornografia, são livres. Para elas não tem nenhum problema, mas não estão sabendo conduzir a liberdade. Imagine um crente novo na fé, que é acostumado a ver a irmã cantar aqui, falar em outras línguas, cheia de Deus, abre o Instagram dele e vê uma foto da irmã despida na praia. Como é que fica a qualidade da fé do irmão? Como é que fica a qualidade da mente do irmão? Novo. Está começando a vida cristã agora. Para ela está correto, para ela está tudo bem. Mas ela não pensa no outro. Ele não pensa no outro. Não são apenas as mulheres, são os homens também. Também é necessário viver a liberdade, desfrutar daquilo que Deus criou para a nossa felicidade, mas fazer isso com responsabilidade. Amém ou não amém? Terceira coisa que nós aprendemos: não despreze as advertências. Versículo de número 27, versículo de número 28. E se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que se puser diante de vós. Isso é liberdade. Viver a liberdade. Não, eu não vou comer isso. Eu até tenho vontade de comer, mas eu acho que é pecado. Mas eu acho que isso é cativeiro. Isso não é liberdade. Não, até tenho vontade de provar isso aí, de comer isso aí. Tenho muita vontade. Mas eu acho que faz mal espiritualmente. Eu já ouvi dizer que houve um tempo que se ensinava de que quem comia pimenta malagueta era pecador. Comer pimenta malagueta era um pecado. Dormir despido, corria o risco de Jesus voltar e ficar. Eu fui ensinado assim, no início da minha fé. Isso é liberdade? Não. Isso é cativeiro religioso. E cativeiro religioso não tem fundamento nenhum. O fundamento é só o medo. Cristo nos libertou com o privilégio da liberdade. Mas é necessário viver essa liberdade com responsabilidade. Nesse sentido, nós não podemos desprezar as advertências. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos. Outras versões dizem assim, se alguém vos advertir, o que é advertir? Chamar a atenção. E olha, eu estou servindo isso aqui, mas eu quero te dizer que foi sacrificado aos ídolos. Advertência, eu acho que não combina muito não. Qual é a atitude do apóstolo Paulo? Qual é a orientação do apóstolo Paulo? Não coma. Por causa de quem? Por causa da consciência dele. Que na mente dele é um problema. Um crente sentar na mesa e comer a carne sacrificada aos ídolos. Para você não, mas na mente dele sim. Por causa da mente dele, não faça, não coma. Versículo de número 27. Alguns dos infiéis vos convidarem, quiser dizer, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Você não vai comer, o crente de Corinto não ia comer porque tinha sido sacrificado? Não. Ele não ia comer por causa da consciência de quem o advertiu que não comesse, que pensava diferente. E o apóstolo Paulo lembra de novo, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ou seja, Deus criou também aquele rapaz, aquele senhor que está te oferecendo um banquete, está preocupado em que você vai comer o banquete que foi sacrificado aos ídolos. Ele também é criatura de Deus. Por isso,
Administre a sua liberdade a fim de que ele não se perca, a fim de que ele seja alcançado, a fim de que ele não se perda, a fim de que ele seja achado por Deus e as suas atitudes ajudem ele a ser achado por Deus. O apóstolo Paulo, em quarto lugar, nos ensina que nós devemos lembrar da grande razão para esse sacrifício pessoal, ou seja, deixar de fazer aquilo que é correto para a gente. Por que deixar de fazer? Por quê? Qual é a razão? Versículo de número 29, 30 e 31. Digo, porém, a consciência não tua, mas do outro. Pois porque o que há de minha liberdade ser julgada pela consciência. Aí o apóstolo Paulo, ele reclama aqui como se fosse uma pessoa mesmo, reclamando sobre isso. Por que se a minha liberdade vai ser julgada pelos outros? O que os outros têm a ver com a minha vida? Versículo de número 29. Versículo de número 30. E se eu, com graça, participo, porque sou blasfemado naquilo porque dou graça? Ora, se eu agradecer a comida é de Deus. Isso vai causar problema, porque eu não posso comer. Aí o apóstolo Paulo explica por quê. Versículo de número 31. Porque quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Escandalizar alguém não é para a glória de Deus. Levantar dúvidas, questionamentos na mente de alguém que não é crente, quanto ao seu comportamento, não é para a glória de Deus. Um comportamento e a administração da liberdade para a glória de Deus edifica alguém. Certamente você já ouviu alguém dizer, mais ou menos assim, quando eu for crente, eu quero ser igual àquela mulher. Quando eu for crente, qualquer dia desses, quero ser crente igual àquele homem. Esse é o exemplo de alguém que administrou a sua liberdade, desfrutou daquilo que Deus lhe deu, desfrutou das coisas criadas, mas com responsabilidade. Diferente de alguém igualmente livre, mas que os outros dizem assim, eu posso até ser crente, mas como ele não. Posso até ser crente, mas da igreja dele não. Eu posso até ser crente, mas desse jeito não. Ou, nunca eu vou ser um crente, porque os crentes são todos assim assados, por causa da atitude irresponsável de alguém. O apóstolo Paulo está chamando a atenção para isso. E o desafio é enorme, porque nós somos cartas lidas, vivas, os olhos do mundo estão sobre nós. Quanto mais o mundo se afunda na imoralidade, o que resta de moralidade é a igreja. Quando tudo está escuro, quem brilha é a igreja. E nesse escuro, todos os olhos estão voltados para a luz da moralidade que ainda resiste. Se nós não nos comportarmos corretamente, nós certamente contribuiremos para que essa luz diminua a sua intensidade. O apóstolo Paulo também nos ensina, meus irmãos, que não existem pessoas favoritas para serem edificadas. Certamente nós somos tentados a agir de maneira a abençoar algumas pessoas que nós amamos, algumas pessoas que nos fazem bem, algumas pessoas com que nós vamos com a cara, então nós temos mais cuidado com essas. Com os outros, pouco nos lixamos. Com aqueles que nós não falamos, com aqueles que já se provaram nossos adversários, pouco nos lixamos. A vida dele para lá e a minha vida para cá, e se ele quiser bem, se ele não, o apóstolo Paulo não ensina assim. Versículo de número 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem a judeus, nem a gregos, e nem a igreja de Deus. Todos, meus amados irmãos, devem estar na nossa lista de edificação por meio dos nossos comportamentos.
E em último lugar, o apóstolo Paulo ensina que à medida que nós vamos administrando bem a nossa liberdade, isso pode ser um instrumento de salvação. Versículo de número 33. Aí ele se apresenta mais uma vez como exemplo. Como também eu, em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim possam se salvar. Glória a Deus. Que Deus nos ajude a administrar e fazer isso conforme Ele deseja, a liberdade com que Ele nos abençoa, o privilégio com que Ele nos abençoa, a fim de que as pessoas sejam edificadas, a fim de que Deus seja glorificado, a fim também de que Deus use o nosso comportamento para alcançar pessoas. E o nosso comportamento não seja um empecilho, não seja uma barreira, não seja um obstáculo para a salvação dos outros. Já pensou, meus irmãos, uma pessoa decidir não ser crente, decidir não ir para o céu por causa da sua atitude, por causa da má administração da sua liberdade, da bênção que Deus lhe deu? Isso é um prejuízo eterno, é um prejuízo incalculável. Mas nós somos orientados aqui a, de maneira madura, responsável, desfrutar de tudo aquilo que Deus nos deu, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Desfrutar de tudo aquilo que a liberdade em Cristo nos permite, que Cristo nos livrou, mas fazer isso responsavelmente, para edificar, para glorificar a Deus e para, se Deus quiser, salvar algumas pessoas.